Estamos aqui na Contelb Contabilidade e Auditoria com o sócio administrador, o Denildo Nogueira Amaral, que é perito contador, pós-graduado em Auditoria e Perícia. Ele é representante do CRC em Águas Claras, atua como contador desde 1995 e atua como perito contador também há 20 anos. Então, senhor Denildo, gostaria de saber de você quais os critérios que o senhor conhece utilizados pelo juiz na seleção do perito contador. A Justiça, num total, ela faz um cadastro. A gente tem que fazer um cadastro na Justiça nos habilitando como perito. Após a diplomação, né, do perito, a gente faz um cadastro lá na Justiça que eles fazem essa busca aleatória. Ele faz uma busca aleatória dentro do sistema dos peritos que serão partes dos processos que estão tramitando dentro de cada vara da Justiça, entendeu? Então, esse contrato pode ser especificamente de cada área. Então, tem o perito contador, tem o perito engenheiro perito, engenheiro médico, tem vários tipos de peritos. Então, dependendo da área a ser discutida, ele vai fazer essa busca e vai selecionar. Essa busca não tem assim um critério, ele é aleatório. Então, isso vai ser pela própria Justiça essa busca. O que pode impedir um trabalho do perito seria os erros cometidos ou falhas cometidas anteriormente, ou então critérios não solucionados que o juiz precisou e ele não solucionou da forma correta, e aí ele fica com aquele ponto negativo na Justiça. Esse ponto negativo é ruim porque você pode não ser selecionado na próxima perícia. Entendi. Isso. E como aconteceu, senhor, sua primeira perícia, como foi a sua inserção no mercado de trabalho, perito? Isso, a inserção foi pelo um cliente, né, um escritório grande de advocacia que precisava de perito assistente. Tem que saber qual a diferença de perito assistente para o perito mesmo, que é o perito do processo, que é aquele eleito pelo juiz ou contratado pelas partes, que pode ser as duas contratações, e tem o perito assistente. Eu fui como perito assistente em vários processos. A diferença dos dois é só que o assistente ele vai fiscalizar o perito oficial do processo, mas ele tem que fazer o parecer da mesma forma dos outros. Eu fui contratado para várias perícias como perito assistente, e assim depois me cadastrei no fórum e depois foi aparecendo, né, por conta da indicação do juiz, outros processos de perícia. O senhor, com mais de 20 anos de experiência, já deve ter feito muitas perícias. E teve alguma delas que mais marcou a sua carreira? Ah, sim. Teve uma perícia que foi uma perícia que eu fiz num processo que estava tendo um conflito entre funcionários e o dono de uma funerária. E essa questão ficou assim impactante, porque você vê que as pessoas tiram proveito dos clientes, mesmo com um momento de dor, né, da perda de um ente querido, e estavam as pessoas lesando aquilo ali, lesando o cliente, lesando a empresa, e a gente precisou fazer essa perícia para chegar nos quesitos de quem era o responsável por aquelas fraudes. A área de perícia contábil, ela desperta muita curiosidade dos estudantes de ciências contábeis. O senhor poderia dizer quais as vantagens e quais as desvantagens de um estudante optar por essa área de atuação? A vantagem principal de ser um perito da Justiça é conseguir colaborar, né, com o processo de litígio entre algumas pessoas ali. A gente está colaborando para findar aquele litígio. Essa questão de findar o litígio, você vê que você participou disso, e trazer à tona a verdade dos casos, isso é uma vantagem, eu acho uma vantagem muito grande. A desvantagem que pode contar aí é a questão de honorários, que você às vezes pode depender do fim de um processo para receber, dependendo da decisão do juiz. Então tem decisão que você pode receber logo no início ou no fim do processo. E esses processos, principalmente processos de inventário, às vezes demoram anos e anos. Então você não pode ficar com uma gama pequena de clientes para você ter uma subsistência. Você vai demorar a ter aquele valor para receber, e isso faz você ter problemas de caixa, né? Porque você está demorando a ter o seu faturamento e tal. Tirando isso, ou então as perícias particulares, que a gente já acerta direto com o cliente,
Aí sim, essas são diferentes. São diferentes, né? Mas as perícias particulares são menores, né? São menos procuradas. As mais procuradas são o juiz te indicando. Entendi. Então, essa do juiz indicar ou você ser assistente, não tem, assistente, por exemplo, não tem honorário definido. Você tem que definir com a parte que te indicou para ser o assistente. Então, isso é um lado meio negativo da coisa, mas não nada demais. Você vai administrando isso. Voltando ao assunto para a função mesmo de perícia, quais as maiores dificuldades em realizar um trabalho pericial em relação às partes, em relação ao juiz? Não, assim, a maior dificuldade da perícia é quando o magistrado ele não usa de clareza do que ele quer. Então, por exemplo, você pega uma perícia que ele já tem lá uns 10 quesitos. Eu vou responder esses 10 quesitos. Esses 10 quesitos eu vou responder de acordo com a pergunta do juiz. E aí fica mais fácil. Mas tem muitas perícias que o juiz não define quais são os quesitos. Então você tem que estudar todo o processo, o que está sendo discutido no processo, para você poder chegar a uma conclusão, para poder mostrar para o juiz. E a gente tem que demonstrar isso para o juiz com uma linguagem clara, uma linguagem fácil de entender, porque o juiz ele não vai ler muita coisa, ele quer uma resposta mais sucinta, uma resposta mais resolvida da coisa. Então isso dificulta um pouco. Se não tiver os quesitos ou o que ele está querendo, você tem que procurar dentro do processo o que você ajuda. Isso dificulta o trabalho, porque tem que ler todo o processo. Às vezes tem processos gigantescos aí e complica. Agora quando chega já uma perícia com os quesitos, responda esses 5 quesitos, aí facilita e muito. Porque aí eu pego aqueles quesitos, vou responder só aqueles quesitos e não tenho que participar de tanta coisa do processo. Entendi. Isso facilita. Então, a gente sabe que o laudo, que é o produto que o perito entrega, ele é o cartão de visita do perito e é o que vai dizer para o magistrado se o perito é um bom perito contador ou não. E o que o senhor considera como quesitos para considerar um laudo como completo? O laudo como completo é um laudo que você já respondeu exatamente todos os quesitos, né? Sem deixar nenhum quesito com a resposta dúbia ou que leve a uma dúvida, e de fácil entendimento. Por que tem que ser de fácil entendimento? Porque isso vai ser lido pelas partes, que geralmente são leigas em contabilidade, não sabem nada de contabilidade, e o próprio juiz. Porque o juiz, o juiz ele vai decidir, mas ele tem que decidir não tecnicamente, porque tecnicamente o juiz não tem esse conhecimento de contabilidade, por isso ele contratou o perito. Certo. Então você tem que colocar de uma forma clara e de fácil entendimento para o juiz e para as partes. Então, um laudo completo bem feito é um laudo que está respondendo todos os quesitos de forma clara e simples, sem muita entrar tecnicamente no caso. A gente sabe da importância do trabalho do perito, porque o juiz ele vai se basear a decisão dele no laudo que o perito entregar. E o senhor acha que a responsabilidade do perito é compatível com a remuneração? Sim, é compatível. Primeiro porque a remuneração é definida pelo perito. Eu vou definir a minha remuneração e aquilo que eu acho certo, estou cobrando e vou acertar. Eu posso não ser aceito pelo juiz ou pedir um desconto, uma coisa menor, ou se for pelas partes, uma pessoa pode combinar. E esse valor que você propõe de honorário na sua proposta é um valor consideravelmente justo para o serviço. Então, acho que é compatível, sim. É compatível. Certo. Certo? Então, agora finalizamos. Agradecemos a participação do senhor Udenildo Nogueira Amaral e a sua contribuição com o nosso trabalho. E muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para a gente. Ok, disponha, obrigado. Então, finalizando com a nossa entrevista, os pontos levantados pelo nosso perito contador nos falam principalmente da inserção do contador no mercado de trabalho, frente à sua experiência e da necessidade de uma rede de contatos para que você seja inserido no mercado de trabalho de maneira eficiente, que envolve também trabalhos como assistente das partes. Em nome do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília, agradecemos a sua atenção.